Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui em nosso canal IPJC Oficial. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou e hoje vamos falar de um tema importantíssimo, olha assim, de primeira relevância para a nossa fé cristã, que é a nossa vida devocional. E para isso, nós estamos aqui com dois convidados especiais, que é o nosso irmão Léo e o irmão Paulinho, que vão tratar desse assunto muito importante. Então fique conosco, porque durante os próximos minutos nós vamos ter esse bate-papo aqui muito abençoado. E você que é jovem, que está nos acompanhando agora, não deixe de compartilhar o link dessa transmissão e vamos alcançar aí o maior número de pessoas possíveis com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito edificante para o seu coração. E vamos agora aos cumprimentos dos nossos convidados que estão aqui para a gente já começar a falar desse assunto tão importante para nós nessa noite de hoje. Diácono Leonardo, seja muito bem-vindo, Pai Senhor Jesus. Paz do Senhor, presbítero Gabriel, a todos os ouvintes, é uma grande alegria a gente estar aqui novamente, né, para esse programa que tem sido uma bênção já, temos visto muitas pessoas aí recebendo coisas boas de Deus e a gente também tendo essa oportunidade, então agradecemos muito por esse momento que Deus nos preparou para a gente estar aqui novamente. Amém. Cooperador Paulo Macena, Pai Senhor. Gabriel, é com muita alegria poder estar novamente aqui no nosso podcast, ainda com o tema devocional. Esse mês, muita gente nos procurou para falar quando vai ser o próximo podcast com vocês. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho desse tema. Amém, vai ser bênção, vai ser muito edificante, então permaneça aí conosco, tá bom? Eu vou fazer aqui para os nossos convidados a primeira pergunta, né, que eu acho que a gente pode partir desse ponto aqui. O que é devocional? Olha, devocional é uma coisa interessante, né, porque normalmente a gente é habituado a entender a vida de adoração como aquele momento que a gente vai ao culto, a gente vai à igreja, mas eu vou utilizar aqui, vou emprestar a frase de um escritor que é conhecido, né, pela o seu apreço a essa questão da vida de adoração, em que ele vai dizer o seguinte, que o culto público, ele é a continuação do culto que você já vem prestando na sua vida particular, né? Então a vida devocional, né, quando a gente fala de devocional, nós estamos falando de tudo aquilo que é feito na vida privada, normalmente, com o intuito de adorar a Deus, de buscar a Deus e de se relacionar com Deus. Então, acredito que devoção basicamente é isso. É esse relacionamento que você nutre com Deus no seu dia a dia, e isso é feito por meio da oração, por meio dos jejuns, por meio da leitura da palavra, por meio dos louvores entoados, de uma vida de adoração, uma vida de entrega, né? Então, quando nós falamos de devoção, de vida devocional, nós estamos falando justamente disso, né? Desse ato privado. Privado em que sentido? Que quando a gente fala de devocional, de vida de devoção, nós estamos falando de uma coisa que é bem de relacionamento mesmo, uma coisa bem íntima entre você e Deus, né? É diferente de um culto público, por exemplo, é diferente de uma reunião de oração, por exemplo, é uma coisa mais assim íntima e pessoal entre o cristão e Deus de maneira particular. Então, tudo aquilo que é feito na sua vida privada, no sentido de oração, adoração, jejum, a leitura da palavra, meditação na palavra, louvores, o devocional ele abrange todas essas áreas e o propósito, né, o devocional ele tem essa questão de ser um recurso de relacionamento, né, é uma maneira de se relacionar com Deus e de desfrutar da presença dele. E daí vem a importância disso, né, por isso que é uma coisa tão importante, porque é o que na verdade mantém a vida do cristão, é o que mantém essa vida espiritual ativa, e não apenas isso, né? Eu quero encerrar esse conceito, né, com uma outra citação, que o autor vai dizer o seguinte, que a nossa vida devocional, ela vai refletir na nossa vida pública, digamos assim, né? E aí ele vai usar a seguinte frase: se formos fracos em nossa vida devocional, vou parafrasear aqui, mas em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. O que ele está querendo dizer? Que a vida devocional, que é essa parte da nossa vida de adoração e de serviço e de rendição e de glorificação de Deus, que é uma coisa bem pessoal, é ela que vai refletir para tudo aquilo que as pessoas veem. Mais ou menos aquilo que Jesus vai ensinar sobre oração, quando ele vai dizer que
devemos entrar e buscar o nosso Pai em secreto, e o nosso Pai que está em oculto nos recompensará publicamente. Então a devoção é basicamente isso, é essa vida de relacionamento com Deus, que é cultivada normalmente em secreto, você e Deus, e que acaba com isso, né, tendo alguns reflexos assim mais aparentes, digamos. Eu acho interessante, até mesmo o que o Léo falou agora, na questão de relacionamento, porque nós estamos acostumados a ver pessoas falando assim pra gente, eu tenho devocional o meu dia todo, eu sempre estou em devocional. A ideia do devocional, da devoção com Deus, eu vejo aquele tempo que você deixa especial para aquilo. Da mesma forma que eu falo, eu sempre estou com a minha esposa, até mesmo estava conversando com o presbítero Gabriel alguns instantes atrás, só que é necessário também ter aquele momento onde você tira aquele momento para sair com a sua esposa, tira aquele momento de lazer, aquele momento de tá só vocês dois, porém é algo especial. Eu vejo dessa forma o devocional. É você fechar a porta do quarto, estar naquele momento só você e Deus, aproveitar aquele momento, esquecer tudo que está acontecendo no seu dia a dia, que está lá fora de preocupações, e falar, não, agora é o momento. Se for um jejum, uma consagração a Deus, um momento da leitura da palavra, um momento da oração, é algo específico, é um relacionamento específico naquele momento que você tira especial para aquele momento com Deus. Eu vejo dessa forma o devocional, até mesmo eu achei interessante quando o Léo falou de um relacionamento, porque a base do relacionamento sim é o momento que você tira especial para aquele momento, você esquece tudo, fala, não, agora eu preciso ter um momento com Deus. É muito bom quando nós estamos caminhando, indo ao trabalho, estamos no meio do trabalho falando com Deus, porém aquilo a gente está dividindo o nosso devocional com Deus, porque a gente tem intimidade com Deus, porém a gente tem algo principal que talvez não é o devocional. E quando nós tiramos o devocional, o momento para fazer o devocional com Deus é diferente, que nós aproveitamos todo aquele momento 100% para estar com Deus. Muito bom. Eu espero que você que esteja em casa, nos acompanhando agora, já tenha em mãos o seu papel, a sua caneta, né, para ir fazendo as anotações, rever novamente esses conceitos, porque tudo isso é muito importante. Vocês comentaram uma coisa aí que eu achei muito legal, que assim, a nossa vida pública com Deus deve ser um reflexo, né, dessa comunhão que a gente vai mantendo ali com Deus. Isso equivaleria a dizer que, assim, se nós conhecemos um cristão que realmente ele é sólido na fé, ele é fortificado na fé, o segredo por trás disso seria, então, essa vida devocional? Porque, assim, às vezes a gente acha que os cristãos que tiveram mais sucesso, né, digamos assim, espiritual, que tiveram uma vida profunda com Deus, foram pessoas que fizeram grandes coisas e tal, mas a gente, às vezes, não para ver os bastidores, e nos bastidores estava ali a vida devocional, a oração de cada dia, a Bíblia nossa de cada dia e por aí vai. A gente pode dizer isso, que o sucesso da vida cristã, ele está fundamentado na vida devocional? Com certeza, né? E ainda, você falando nisso, Gabriel, eu me lembrei de um pregador que ele, falando, né, sobre um culto que ele participou, e ele fez uma analogia bem interessante, né, que é uma realidade nesse sentido. Ele disse que antes dele pregar naquele evento que ele estava ali escalado para pregar, ali no quarto de hotel, ele orando, buscando a Deus por aquela noite, intercedendo por aquela noite para que vidas fossem alcançadas pela palavra, pessoas fossem salvas, pessoas fossem curadas, pessoas fossem libertas. Ele vai dizer que quando ele chegou no culto, ele não foi lá para plantar, ele foi lá para colher aquilo que ele já havia plantado. Então, com certeza, a vida devocional é esse cultivo. Por isso que eu falei, é o cultivo desse relacionamento, e aí na vida pública você começa a ver os frutos disso, né? Você começa a colher esses frutos, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando nós falamos dessa vida pública, e Jesus, né, nos trouxe um exemplo muito bom disso, inclusive você já leu esse livro também, do alemão lá, né, Wolfgang Buhn, né? Que ele vai falar sobre a vida de oração de Jesus, e ele vai trazer isso de maneira assim muito profunda, mostrando que a vida de Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, e aqui é uma questão interessante até para a gente entender a importância do devocional, por que Jesus, sendo o próprio Deus, ele orava tanto?
né? A oração não é tanto uma necessidade humana, né? Na verdade, não se trata apenas de necessidade, se trata de relacionamento, é o que nós estávamos falando. Jesus não se retirava para orar porque ele precisava na condição de Deus homem, mas a necessidade, digamos assim, era de manter o relacionamento, de se relacionar com o Pai. E aí sempre a gente vê isso, né? Jesus se retira para orar, daqui a pouco Jesus desce do monte e expulsa demônios. Jesus se retira para orar, daqui a pouco ele desce do monte e escolhe os apóstolos. Jesus se retira para orar, daqui a pouco ele volta caminhando sobre as águas. Então, você vê que, apesar de Jesus ser Deus e ter essa prerrogativa divina, você vê que os frutos da sua vida pública eram plantados nessa vida devocional. Então, com certeza, a vida pública ela vai refletir, e o sucesso cristão, se assim podemos dizer, né, o sucesso ministerial, ou mesmo a eficácia ministerial de um cristão, ela com certeza ela vai refletir a vida privada, a vida devocional. Claro, aqui a gente tem que ter uma ressalva, por quê? Porque existe muito teatrismo, né? Existem pessoas que conseguem fingir determinadas coisas, mas assim, é como um fruto oco, né? Uma fruta podre, que por fora ela tá bem bonita. Esses dias eu fui dar uma limpada na fruteira lá de casa, tinha uma poncã linda, muito bonita. Quando eu peguei ela e virei, estava mofada, um dos lados. E muitas pessoas são assim, né? Elas têm uma aparência de uma vida assim pública muito bela, mas assim são coisas inconsistentes. Por quê? Porque a vida devocional dessa pessoa ela não é condizente, né, com aquilo que pelo menos aparenta ser. Mas o contrário não é verdade. Uma vida devocional solidificada e levada a sério, ela trará frutos sólidos, frutos permanentes. E isso é claramente perceptível. Uma vez a gente estava caminhando juntos e você comentou comigo, eu não sei se eu cheguei a ler esse livro do Tozer, sabe? Mas ele fala bem assim, foi você que me disse isso, eu até quero chegar lá, acho que eu não li ele ainda. Que ele fala que um boxeador, por exemplo, ele não vence a batalha lá no ringue, ele Exatamente. vence antes, com anos, meses de preparo. A mesma coisa para um atleta, né? O Paulinho tá aí, o Paulinho correu uma maratona há um tempo atrás. Foi assim, da noite pro dia? Meia maratona, né? Conta aí pros irmãos, como é que foi? Foi da noite pro dia, tipo assim, hoje, sábado, você foi lá e vou correr meia maratona amanhã. Não é bem assim. A meia maratona, para você correr ela, você tem que ter corrido os 21 quilômetros, que é a quilometragem da meia maratona, algumas vezes antes. A meia maratona você só vai colher o melhor resultado. Você só vai aproveitar porque você tem que já conseguir isso. E precisa do treino, você precisa do preparo e também do hábito de correr. Eu vou pegar a meia maratona e vou correr de uma vez. Você não vai correr. Você vai sofrer. Não vai sem meta. Aproveitando a deixa que o Léo falou, você começa a refletir o seu momento com Deus no seu dia a dia, inclusive para o público. Não sei se vocês já passaram por isso. Sabe aquele momento que você, naquele dia do seu devocional, você começa a ler uma palavra que você começa a se alimentar, e você vem no culto, é aquela palavra. Não sei vocês, mas é tão gostoso quando acontece isso, inclusive, até mesmo você tá lendo o devocional e fala, Deus, me dá uma resposta sobre isso, isso me deixou encucado, isso, talvez na mesma semana, ou até mesmo no mesmo dia, você vem, Deus manda a resposta. Eu penso assim que a gente está plantando fruto no devocional e Deus ele faz nós colhermos frutos. E é tão gostoso que quando a gente tem essa comunhão com Deus, ou não só mesmo no culto, quando nós começamos a ter as nossas respostas, e sim, Gabriel, no dia a dia. No dia a dia, nós estamos lendo um momento de algum livro, alguma passagem que aquilo está marcando talvez a nossa semana, a nossa rotina, e é que a gente começa a se alimentar, Deus vai começando a falar conosco, usando pessoas, ou até mesmo em orações Deus começa a falar conosco. Eu acho muito gostoso isso também, eu quero aproveitar e falar sobre como isso reflete as outras pessoas. Como existem pessoas, de certa forma, que são atores que por muitas vezes mostram uma imagem que por muitas vezes nós olhamos e pensamos que aquilo, mas não é.
Porém, quando a gente começa a conversar com aquela pessoa que se diz, mas não é, não demora muito, como a Pocan que o Léo pegou e já viu ali o mofo, nós começamos a conversar com a pessoa e falar, poxa, eu pensei que ela era e ela não é. O E já coração é revelado. com certeza, e quando nós temos a verdadeira comunhão com Deus, o nosso momento com Deus, nós já começamos a olhar, a pessoa não precisa nem dizer nada. Porque a gente reflete tanto o que começa a refletir Deus em nós. Que também a gente não precisa trocar um ar com a pessoa já vai saber quem somos nós, não só por atitude, mas também o Espírito Santo é tão forte nisso, Deus é tão forte nisso que nosso próprio corpo físico demonstra isso. Eu acho isso interessante, sem mesmo a gente precisar dizer um ar. Isso me lembra, tipo, Moisés lá, né? Ele passa 40 dias, né, com Deus lá. Quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava. Ele não precisou colocar uma abóbora na cabeça e dizer assim, olha, eu sou um homem espiritual, né? Não, simplesmente foi evidente, né? E isso que vocês comentaram aí é bastante interessante, porque, assim, o devocional é o plantio, né? Aquilo que você faz lá no culto público, quando você prega, quando você canta, quando você evangeliza, é simplesmente a colheita daquilo que você está cultivando. E muitas vezes a nossa colheita, ela tem tão pouco fruto por causa do nosso pouco cultivo espiritual, né? Pouco cultivo espiritual. Agora, vocês comentando isso aí, eu queria partir para uma próxima pergunta, né? Porque a gente falando de devocional assim, às vezes alguém possa pensar que é uma coisa complexa demais, difícil demais, complicada demais. Como é que a gente faz devocional? Eu acho interessante que quando nós iniciamos um devocional com Deus, como nós iniciamos, talvez essa seja a dúvida de muitos dos telespectadores que estão agora vendo esse podcast. Mas, irmão Paulinho, mas, irmão Léo, irmão Gabriel, como que eu posso iniciar? Eu inicio, antes de falar sobre como iniciar um devocional, eu quero falar sobre o hábito. Como nós criamos um hábito? Estou aproveitando lendo um livro que fala sobre o hábito. Como criar um hábito? Ele traz uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Como você cria esse hábito? Eu lembro que quando eu criei o hábito eu iniciei o primeiro instrumento, Léo, com o violão. Como eu criei esse hábito de aprender o violão, irmão Gabriel? Eu lembro que a minha tia pagou a aula de violão para mim. E eu lembro que era na sexta-feira a minha aula, 9 horas da manhã. E eu estava até comentando com o Gabriel que eu sempre gostei de dormir. E a minha mãe chegava... Eu sempre gostei mesmo. E a minha mãe falava, Paulo, acorda, tá quase dando a hora da aula de violão. E eu tive que iniciar. A deixa era a minha mãe me acordando toda hora. Essa foi a minha deixa. Eu ia para aula de violão, bravo, e eu tive que criar uma rotina. Foram 2 anos no violão ali. E qual foi a minha recompensa? A minha recompensa foi a primeira vez que eu toquei na igreja um louvor no Piratini. Então, assim, nós temos que criar um hábito. Eu estava lendo também que demora 21 dias para você criar uma rotina, para que o corpo acostume com aquela rotina, que você consiga acostumar com isso. O devocional não é diferente. Você precisa criar um hábito. Você precisa criar um hábito de estar em comunhão com Deus, separar aquele momento. Eu trouxe, irmão Gabriel, 6 passos. 6 passos, eu até mesmo não tenho uma memória tão boa como do Léo e do irmão Gabriel. Eu anotei aqui e eu vou estar trazendo para vocês aqui. Olha, os irmãos que estão... Vão anotando em casa. Isso. O primeiro passo comece aos poucos. Comece aos poucos. Eu tenho 10 minutos. Então inicie com os 10 minutos. Comece aos poucos, porém, com metas. Com metas. Para quem conhece o irmão Paulinho sempre trabalha com meta. Desde pequeno, eu lembro quando eu comecei a juntar um dinheirinho. Eu queria comprar um relógio. E lá em casa era assim. Filho, lava a louça. É tua obrigação, não vai ganhar nada com isso. Eu falei, mãe, se eu lavar uma louça, você me dá 5 centavos? Nisso eu juntei até conseguir o valor de R$ 2,99 de um relógio. Foi a minha primeira meta. A minha vida inteira sempre fui com metas. Então, eu digo para você, primeiro passo, começa aos poucos. Eu tenho 15 minutinhos.
aproveita esses 15 minutinhos, porém com metas. O que você quer com Deus? Você quer jejuar mais? Você quer orar mais? Você precisa orar mais? Você precisa meditar mais na palavra de Deus? Então tenha metas. Segundo passo. Ô, Paulinho, deixa eu só te interromper um Claro. pouquinho, que você falando sobre essa questão de aproveitar, né, esse pouco tempo, às vezes, que resta, Paulo ele vai dizer, né, aos Efésios, né, sobre a questão de remir o tempo. É Efésios mesmo, né? Efésios 4, né? Ele vai usar essa expressão, remindo o tempo porque os dias são maus. Essa expressão é interessante porque a gente tem muitas vezes, até no nosso linguajar, um conceito muito errado de ganhar tempo. A gente ganha dinheiro, né? Dinheiro dá para ganhar. Tempo a gente não ganha. O tempo é uma coisa que ele passa por nós e o que ficou para trás não tem como recuperar. É impossível você recuperar tempo perdido. E quando a Bíblia usa essa expressão de remir o tempo, o sentido é de você aproveitar o tempo ao máximo. Você fazer um bom uso daquele tempo, mesmo que seja pouco tempo. Né? Então, essa questão de você aproveitar o tempo, começar aos poucos, eu acho que se a gente conseguir internalizar essa ideia de remir o tempo, a gente consegue encaixar isso muito bem. Por quê? Muitas vezes, todo mundo tem uma rotina corrida. Eu acho que até o propósito aqui nosso é justamente trazer e mostrar que a vida devocional é uma possibilidade na rotina do jovem. O jovem que tem uma vida corrida, o jovem que tem uma vida muito agitada. Então, trabalha, estuda, está constituindo família, faz cursinho, faz autoescola, é muita coisa. Né? A questão é onde arrumar um tempo. Né? E eu vejo pela minha rotina, porque já passei por esses caminhos, ainda tenho uma rotina corrida. E o que é interessante? Que durante essa correria a gente sempre tem alguma lacuna, né? Sempre tem algum espaço ali. É impossível alguém que esteja 24 horas ocupado. Não existe. 24 horas ocupado não tem. É impossível, né? Então, você começar aos poucos também é importante você reconhecer essas lacunas e aproveitar esses poucos tempos que você tem. Talvez eu não tenha uma hora assim disponível direta para ler, para orar, mas eu tenho ali, sei lá, na hora do almoço eu tenho 10 minutos. No período da tarde eu tenho 15 minutos livre. Aí à noite eu tenho mais uns 20 minutos. Então, remir o tempo é justamente você começar com esses poucos, mas você aproveitar esses poucos tempos, né? Que você tem, você fazer um bom uso. O Paulinho comentou uma vez aqui sobre a questão lá inclusive, eu acho que vou até adiantar um assunto ali, né? A questão das redes sociais, né? Que colocou um limitador de tempo lá para ver quanto tempo gastava lá mexendo no Instagram. E aí viu lá quanto? Uma hora e pouco por dia? Sim, 1 hora e 30 minutos. Então, Você até assusta, você fica assim, como assim eu gastei tudo tudo isso, né? Uhum. Aí você fica pensando assim, será que se a gente... É claro que às vezes essa hora não é direta, né? Sim, você não passa sim. uma hora direta, mas assim, entra um pouquinho aqui, aí desliga, daqui a pouco entra mais um pouquinho. Será que se a gente aproveitasse esses poucos tempos que nós temos, ou pelo menos que a gente acha que não é nada ali, para aplicar alguma coisa espiritual, será que a gente não teria um tempo melhor aproveitado? Então, eu acho que esse negócio de começar aos poucos, ele é muito importante. E para que a gente consiga fazer isso, nós temos que parar um pouco, olhar para o nosso dia e observar quanto tempo nós temos e quanto tempo nós estamos gastando. Porque tempo é isso, tempo você gasta. Você gasta. Você não ganha tempo, você não recupera tempo, você gasta. A questão é como você está gastando esse tempo. Então, acho que é importante nessa questão assim de começar de maneira lenta, aproveitar os 10 minutos, aproveitar os 15, os 20 minutos que você tem, você ter essa ideia de remir o tempo, de aproveitar bem o tempo, de recuperar esse tempo e gastá-lo da melhor maneira possível, e não desperdiçar ele, porque de pouquinho em pouquinho você vai ver que você passa lá 1 hora desperdiçando, 2 horas. Então eu acho que todo mundo tem 10 minutos no seu dia, todo mundo tem 15 minutos. Se a gente for juntar os 10 minutos que você tem de manhã, mais à tarde, mais à noite, talvez você consiga pelo menos 1 hora aí de leitura bíblica e oração, né? Então é importante isso realmente começar aos poucos, aproveitando esses poucos tempos, né? O interessante que o Léo falou agora é que nós conseguimos achar. Sim. Só que o que está faltando? Organização. Que é o segundo tópico desses 6 que eu separei. Nós precisamos de uma organização. Porque talvez nós pensamos assim, Paulinho, eu só tenho 10 minutos. E se quando você começa a organizar, começa a falar, peraí, eu acordo pela manhã, eu faço isso, isso, isso. À tarde eu faço isso, isso, isso. À noite eu faço isso, isso, isso. Vai sobrar mais do que 10 minutos. Da mesma forma que, como o Léo comentou,
se nós começarmos a olhar o quanto tempo nós perdemos com coisas supérfluas, eu digo dia a dia, é a rede social, é o momento ali de entretenimento que nós inventamos para fazer, e esquecemos por muitas vezes o devocional com Deus. Quando você vê, o dia passou e você nem falou com Deus. Organização. Eu tenho o costume... De que forma, Léo? Até mesmo estava conversando com o Gabriel. Sabe como que eu iniciei um momento de devocional com Deus? Eu nunca esqueço o ano, porque esse ano marcou muito a minha vida. Sempre nós temos aquele ano que marcou. 2014, minha rotina era escola, trabalho à tarde e curso à noite. Isso é a rotina, talvez, de muita gente que está nos ouvindo agora, está vendo esse vídeo. Eu lembro que eu entrava, tem um ônibus aqui em Curitiba chamado Ligeirinho Bairro Novo. Ele faz ali da região do Cis Cercado, Bairro Novo, até o centro de Curitiba, na Praça Silvio Barbosa. Ele leva em torno ali de 35 minutos a 40 minutos para chegar no centro. E lá, eu saía do colégio, ia para casa, comia e pegava o ônibus. Eu estava bem naquele ano que eu iniciei uma leitura bíblica. A minha leitura inteira da Bíblia, com aquele esquema de leitura. E eu falei assim, eu preciso achar um momento para ler a Bíblia. E eu não conseguia achar em casa. Eu achei dentro do ônibus. Eu pegava a minha Bíblia e lá eu iniciava o meu devocional com Deus. Eu confesso que os meus melhores devocionais foi dentro de um ônibus. Porque por muitas vezes que eu estava meditando na palavra de Deus, eu começava a sentir a presença de Deus naquele ônibus, com muita gente dentro daquele ônibus, eu começava a segurar o choro, e por muitas vezes eu não conseguia conter um choro. Porém, eu achei dentro de um ônibus esse momento. Talvez não é só eu, porque eu já vi muita gente dentro de um ônibus lendo a palavra, lendo um livro, tentando tirar esse momento. Hoje o Gabriel falou algo interessante para mim. Talvez o lugar mais difícil para você achar um devocional é dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Então, se para mim foi dentro de um ônibus, para alguns dos ouvintes vai ser pela manhã, pela tarde, à noite. Só que assim, você precisa se organizar. Você precisa achar o momento que vai ser melhor para você. Você precisa parar. Que momento que eu consigo tirar? E forçar isso, sabe por quê? Porque o inimigo é tão sujo. Porque vai aparecer todos os tipos de situações para que você não tire o seu momento devocional. Eu vou contar um segredinho. Eu odiava encontrar pessoas no ônibus. Porque normalmente a gente tinha que conversar, tinha que tirar aquele tempinho para conversar com a pessoa. Atrapalhava. Era um momento assim que você não me encontrava nas redes, você não me encontrava na internet. Até mesmo nesse tempo a rede social não era tão forte. Mas até hoje ainda eu tiro esse momento. Inclusive hoje eu estou indo com a minha esposa trabalhar, até mesmo comentei com ela esses dias. Nós vamos de carro e pela manhã eu já estou tão habituado a tirar esse momento no caminho. O caminho, tem gente que fala assim, mas eu sinto ânsia em ler o livro ao movimento. Eu não tenho isso, porque eu já acostumei. E normalmente a minha esposa, ela gosta muito de conversar pela manhã e eu sofro um pouquinho. Eu falo, Joyce, me dá aqui esses 20 minutinhos iniciais para me tirar esse momento aqui, porque a gente começa a criar um hábito, que é a deixa, a rotina e a recompensa. E é tão gostoso quando nós temos a gente organiza isso, a gente consegue ter essa recompensa. E o terceiro passo... Quer comentar? Eu quero. O Paulinho falando disso aí sobre o ônibus, eu lembrei da minha rotina também. Eu estudava lá no centro também, pegava ônibus. Quando eu voltava, gostava de ir até o terminal lá do Guadalupe para pegar o ônibus vazio, né? Pegar o sítio cercado, ligeirinho também. Aí sentava no ônibus, pegava o ônibus vazio, né? E abria lá meu Novo Testamento de bolsa. E como o Paulinho falou, né? É aquele momento assim que sentia tanta presença de Deus naquela leitura assim... digamos, num local tão inadequado, né, como um ônibus, que aí eu virava o rosto assim para a janela para chorar, para ninguém ver que eu estava chorando. Já aconteceu comigo também. Uma alegria espiritual muito grande. E aí eu tinha recém ganhado uma Bíblia de estudo bem bonita assim. E aí eu levava ela para a escola, minha mochilinha pesada, porque eu levava aquela Bíblia enorme para a escola, né? E tinha um momento de leitura lá na aula de português, né, uma vez por semana, eu tirava a minha bibliona assim grande, todo mundo via, né? Eu não tinha vergonha nenhuma disso. Tem gente que tem vergonha, né? Tem gente que se incomoda, né?
E uma coisa importante sobre essa questão da organização que o Paulinho falou para a questão do devocional, é uma palavrinha, disciplina. A disciplina, ela é muito diferente da motivação. A motivação é uma coisa emocional, né? Hoje você pode estar muito motivado a começar algo, um projeto de leitura, talvez ouvindo esse podcast, você está sendo motivado a começar um propósito de oração, um propósito de jejum, um propósito de leitura bíblica. Glória a Deus por isso. Mas a motivação é uma coisa emocional. O dia que você acordar meio triste, o dia que você não estiver muito legal, o dia que acontecer algum problema e você ficar meio abatido, a sua motivação vai lá no chão. Você perde a motivação. E sem motivação você não consegue dar sequência naquele projeto. Então, mais importante do que motivação, nessa questão da organização, é você criar uma disciplina. E aí que está o hábito. O hábito, ele exige essa disciplina. O que é o hábito? É você ser disciplinado a fazer alguma coisa. E eu vou contar um relato meu sobre a disciplina da leitura, por exemplo. Que é uma coisa difícil, né? Muita gente, eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Por que as pessoas não leem a Bíblia normalmente? Porque eu leio e me dá sono, porque eu não consigo entender, porque eu não consigo ler. Como é que você quebra essas barreiras? Lendo. Como é que você passa a entender melhor a Bíblia? Lendo mais, né? Como que você passa a não ter sono lendo alguma coisa, principalmente a Bíblia? Criando o hábito da leitura, porque a leitura é uma coisa relaxante, pelo menos para mim. A solução não é parar. Não é parar. Fazer mais vezes. É forçar, exatamente. É igual um músculo, né? Uma pessoa que vai na academia, ela vai exercitando aquele músculo para que aquele músculo fique Se vai a hipertrofiado. primeira vez, você não quer voltar nunca mais. Não, fica todo entrevado, né? Mas aquele músculo ele vai sofrendo tanta sobrecarga que ele vai hipertrofiando. As células vão aumentando de tamanho para tentar conseguir realizar aquele esforço. A disciplina é isso, né? Então, quando eu entrei na 6ª série, eu saí de um colégio na 5ª série, que era um colégio de bairro assim, ruinzinho, né? E entrei para um colégio onde o nível era outro. Era um colégio público também, mas um colégio assim, totalmente diferente, muito mais puxado, digamos assim, né? E isso foi muito bom, né? Lógico. E aí, quando a gente começou lá nas aulas de português, o professor ele passou uma lista de livros no quadro, inúmeros livros, literaturas diversas, literatura brasileira, literatura inglesa, espanhola, africana, um monte. E aí ele falou assim, ó, todos vocês vão ter que ler pelo menos 2 livros por bimestre, então tinha que escolher lá, então a gente tinha basicamente um mês para ler um livro, e você tinha que fazer um relatório daquele livro e apresentar ao final do mês. Esse relatório precisava ter 25 fatos interessantes sobre o livro, então não tinha como... Não bastava pesquisar lá no Google um resumo do livro. Não bastava. Você tinha que colocar lá e colocar a página do livro ainda. O que uma leitura superficial também não faria. Não faria, exatamente. Né? E fazer daí, a cada livro tinha um tipo de texto. Um era resumo, outro era uma sinopse, outro uma resenha, assim ia variando, né? Isso me obrigou a ler e a ler rápido e a ler com atenção. E... É claro, né? O tipo da leitura também influencia muito para quem é iniciante nesse aspecto. Você tem que ler uma coisa que te cative, né? Não adianta você que nunca leu, nunca teve esse hábito, você querer começar, sei lá, ler o Kant, por exemplo. Né? Ler o Sócrates, Aristóteles, Platão, não adianta. Olha, deixa eu só contar rapidinho, porque eu ouvi certa vez, né? Na verdade, eu estava comentando com o Paulinho que eu estou encerrando, né, a leitura de um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, que fala sobre a vida devocional, né? E daí ele fala naquele livro que o livro mais lido da Bíblia é o Gênesis. Porque as pessoas sempre no início do ano fazem aquela renovação. Não, esse ano eu vou ler. Começa no Gênesis, mas aí o Paulinho falou bem assim, quando chega em Números, para. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa quer começar a vida devocional, aí vai começar a ler primeiro Crônicas. 9 capítulos é só genealogia. Só genealogia. Você não vai conseguir. E normalmente a pessoa pula, né? Então, eu fui criando aquele hábito, né? A organização, ela depende dessa disciplina. Então, eu não estava motivado a ler. Porque eu não tinha motivação, eu nunca tinha tido eu não fui criado nesse apreço por livros, como algumas pessoas são. Eu não tinha motivação nenhuma para ler. A minha motivação era não tirar 0. Era não tirar 0. E aquilo foi criando em mim uma disciplina de leitura. Uma disciplina de leitura. Então, todo mês, eu tinha que ler um livro. Todo mês. Acabava o ano, você olhava para trás, e esse professor, eu tive ele acho que por uns 2, 3 anos. Então, foram 2, 3 anos assim. Quando eu perdi esse professor, inclusive de saudosa memória, ele faleceu há pouco tempo,
quando ele deixou de ser meu professor, eu já tinha criado o hábito da leitura. Eu já estava disciplinado a ler. E aí, eu sempre carregava um livro na bolsa, inclusive, né, até hoje, né, eu não pego o ônibus mais, né, mas eu aproveitava o ônibus para leitura. O que eu faço hoje? Eu tenho na minha bolsa, que eu levo para o trabalho, eu tenho o Kindle, que é o dispositivo de leitura, onde eu leio a Bíblia, e mais um livro, tenho lá também, e carrego pelo menos mais uns 2 livros na bolsa, físico. Aí eu vou lendo, sempre lendo. E eu achei interessante também, porque essa questão da disciplina, a disciplina é isso, você cria esse hábito, e aí por mais que você está triste, você é disciplinado, você vai fazer aquilo. Você está feliz, você é disciplinado, você vai fazer aquilo. Então, para a vida devocional, isso é muito importante, você criar a disciplina, o hábito, né, para que você consiga fazer isso, você estando bem, você estando mal. Não é uma coisa emocional, é uma coisa que ela já se tornou parte de você. Você é disciplinado, você vai fazer aquilo independente se você está feliz ou não. É igual ir ao trabalho, né? Antigamente, né, quando a gente ia para a escola, eu tô com sono, não quero ir para a escola. Mãe, posso ficar em casa? Mãe, tô com dor de barriga, não quero ir para a escola. Agora, quando você trabalha, não tem essa. Você vai para o trabalho doente, você vai para o trabalho com dor de barriga, você vai para o trabalho feliz, você vai para o trabalho triste, porque é uma exigência, você precisa daquilo. Então, você criou uma disciplina de levantar e ir para o trabalho. Não é uma questão mais de motivação. Então, a organização, eu acho que é muito disso, de você criar essa disciplina para a sua vida devocional. Deixa eu só aproveitar aqui o que vocês estão comentando, porque vocês estão falando de organização em termos assim de disciplina, né, de perseverar. E eu acho que a gente pode trabalhar outro aspecto aí de você organizar também o seu ambiente, né? Eu acho que o Paulinho Era isso que eu ia É falar um dos pontos, né? Então vai lá, Acho segue interessante. aí, Paulinho. Mas pode, eu só vou dar complementar uma coisa que o Léo falou. Uhum. Não sei se vocês sabem, mas os hábitos ruins, eles sempre vão estar no nosso cérebro. O cérebro, eu acho interessante que ele não apaga os hábitos ruins. Uhum. Ele é só substituído por hábitos que nós colocamos diariamente. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela tem um vício do cigarro, o vício sempre está lá, alojado no cérebro. Isso já, bastante pesquisadores trouxeram isso, que ele está lá. Porém, um novo hábito que você substitui ele é mais forte, porque as recompensas elas já estão mais acostumadas. Um hábito, normalmente, ele vai ter uma recompensa, inclusive dos hábitos ruins. O hábito do cigarro, a recompensa dele é aquele momento rápido de prazer e o alívio da ansiedade. É isso que ele traz. A nicotina, ele traz isso, é o prazer e acalmar, tirar aquela ansiedade do ser humano. Porque a pessoa, normalmente, ela inicia esse vício por conta de uma ansiedade. Só que, assim, muita gente, não é só o cigarro. Talvez fala, Paulinho, eu sou viciado em jogo. Muitos jovens hoje são viciados em jogo. Em jogos, tem muito entretenimento e traz um novo hábito de jogar. Tem um jovem que falou assim para mim, Paulinho, eu sou viciado em jogo. Eu não consigo parar. E aquilo me acalma. Só que assim, nós precisamos substituir esses hábitos ruins, porque são hábitos que estão nos afastando de Deus. Isso, se não agrega nada em Deus, está nos afastando. Nós temos que imaginar, está enchendo o nosso copinho com algo que não provém de Deus. Com o quê? Com hábitos novos, que vão ser mais fortes, do que esses hábitos ruins que nós colocamos. E ainda, até mesmo vou deixar você falar, porque não é o terceiro tópico, mas dá para complementar dentro da organização. O Léo falou que tinha o Novo Testamento dentro da bolsa. Uhum. O que é que tem dentro das suas bolsas que você utiliza nos dia a dia? A bolsa do trabalho? A bolsa do seu entretenimento? O que você tem? O que você está levando? É o livro que você vai ler que fala de Deus? É a Bíblia? Dentro da minha bolsa do trabalho tem a minha Biblinha que o irmão Maurício me deu. O Maurício, os meninos conhecem aqui, foi um dos padrinhos meu para me iniciar um devocional, um padrinho meu para começar uma vida com Deus. Uhum. Talvez ele foi o meu padrinho que falou na questão sobre o batismo, por que batizar. Também foi ele que, quando eu criei um hábito de leitura, sabe qual foi o meu pensamento de recompensa? Não foi terminar a Bíblia, e sim foi ganhar a Bíblia que ele me prometeu. Então, assim, eu enchi o saco dele e falava assim, irmão Maurício, eu estou terminando, hein? Eu não esqueci da Bíblia. E aquilo era a minha recompensa, talvez ele nem imagina
o hábito que ele criou em mim. Aham. Como que tá? A mesa do trabalho, o que tem na sua mesa de trabalho? O Léo falou que talvez dentro do guarda-pó dele, tá o Kindle dele, onde ele vai ter a deixa para iniciar a ler. Nós precisamos ter deixas que vai fazer assim, minha Bíblia tá aqui, vou ler um pouquinho aqui. Tá o livro aqui do Tozer, vou ler aqui o livro. Nós precisamos ter isso na nossa rotina para que nós consigamos ter essa oportunidade, esse privilégio e conseguir ter esse hábito do devocional. Eu diria para os irmãos assim, olha, torne a sua vida pecaminosa mais difícil e a sua vida devocional mais fácil, porque tudo isso aí que vocês estão falando facilita demais. Por exemplo, você está com a Bíblia na bolsa, aproveitou um tempinho, tira a Bíblia e lê, né? E aí que entra esse ponto também da organização do ambiente, porque assim, se você está em um ambiente onde você é estimulado a não fazer o devocional, aí é problemático, né? Mas, por exemplo, um dia antes, você vai lá, coloca a sua Bíblia dentro da bolsa, você está indo no caminho, pega a Bíblia, lê a Bíblia. Um dia antes, você vai fazer na sua casa, deixa a Bíblia ali, né? Já em cima da mesa, a harpa, um inário, o lenço, sei lá, alguma coisa, entendeu? Porque você bate o olho naquilo e já te estimula. Agora, se você está em um ambiente onde você está saturado de distrações, né? É celular, é jogo, é computador, é uma série de coisas, porque tem gente que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é isso. Dificilmente, né? Dificilmente nesse ambiente saturado de distração, a pessoa vai fazer o devocional. Eu acredito que a gente precisa organizar também. Limpe o máximo possível, facilita as coisas, né? Facilita as coisas. Muitos aqui conhecem o presbítero Edivaldo. Sempre quando você chega na casa dele, tem um violão. E ele falou, Paulinho, sabe por que meu violão fica aqui no sofá? Porque eu gosto de louvar a Deus. Porém, eu percebi que quando eu deixava ele dentro da capa lá no quarto, eu não louvava a Deus em casa. E agora, quando eu comecei a deixar o violão aqui no sofá, eu tô pensando em alguma coisa, aí vem um hino na minha cabeça, eu já pego o violão e já começo a louvar. Esse foi a deixa que ele encontrou para ter mais ou menos também um devocional com Deus. Um louvor também é um devocional com Deus, se você for pensar. Sim, com certeza. Com certeza. O Paulinho falando sobre essa questão do hábito, eu li não sei aonde, que é basicamente o que ele falou, né? Que a gente, na verdade, nunca perde um hábito, né? A gente nunca perde, a gente só troca de hábito, né? E eu acho que essa transição é muito difícil, né? Na verdade, isso é bíblico até, né? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, ande no Espírito e você não cumpre as vontades da carne. Então, a Bíblia nunca falou assim, ó, deixe de andar na carne para você começar a andar no Espírito. Nunca a Bíblia apresentou essa troca assim, de uma coisa pela outra de maneira abrupta. Tira um para o outro entrar. Não, é uma coisa progressiva. Comece a andar no Espírito e você vai parar de andar na carne. Comece a andar na carne e você vai parar de andar no Espírito. Nunca é uma troca absoluta, né? Substitutiva absoluta. Então, um hábito você nunca perde, você só substitui. Então, essa transição ela é muito importante, a gente está lidando com isso. Não é uma coisa fácil, né? Você deixar uma coisa que... Essa questão de recompensa é uma coisa que está sendo muito estudada hoje, né? A questão das recompensas, do que seu cérebro entende como recompensa. Então, às vezes, os maus hábitos eles são mais perpetuados porque a sensação de recompensa dele é imediata. Né? O que te traz mais prazer imediato? Você ficar 9h30 da noite num frio como esse em Curitiba essa semana, debaixo das cobertas assistindo uma série, ou você levantar, sentar na frente de um computador, de um livro para estudar? O que te traz uma recompensa imediata, assim, o que dá mais endorfina no seu corpo, né? Mais prazer? É lógico que é a primeira opção, mas aí a longo prazo, o que vai te trazer mais recompensa? É lógico que é o estudo. Né? Então, a substituição desses hábitos é uma transição difícil. Eu acho que isso para o jovem é muito problema, porque como o jovem está muito atarefado e muito sobrecarregado, na cabeça do jovem existe aquele sentimento assim, eu mereço um tempo livre, né? Eu mereço uma recompensa, eu mereço o meu tempo de prazer, eu mereço o meu tempo de lazer, de entretenimento. E todo mundo merece isso, todo mundo precisa de um tempo de ócio, né? Um tempo assim desligado das coisas. Todo mundo precisa disso. Eu preciso disso. Só que a partir do momento que você cria um hábito e você entende que você é um ser funcional na humanidade, não apenas na humanidade, mas no reino de Deus, no sentido assim que você é uma árvore que tem que dar fruto,
pelo menos eu digo por mim, né? Eu até estava comentando com o Paulinho, né? Quando eu chego em casa, e a Mariana, agora não mais, né? Apenas essa semana, mas quando ela, por exemplo, está na faculdade, eu chego em casa à noite, estou só eu lá, se eu não fizer nada, assim, por exemplo, lavar uma louça, ler um livro, sei lá, fazer alguma coisa assim, eu me sinto me desculpa a palavra, eu me sinto um vadio. É a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que eu não estou produzindo nada de útil, eu estou sendo inútil naquele tempo. Eu sei que lá no meu subconsciente eu sei que eu preciso de um tempo de descanso, um tempo de lazer. Mas é muito importante a gente criar esse hábito de, tudo bem, você precisa de descanso, precisa de lazer, mas que isso não seja, a sua vida não seja assim, trabalhar e descansar, trabalhar e descansar, trabalhar e descansar. Chega do trabalho, vai pro computador, vê qualquer porcariada, ou mexer no celular, jogar, ver rede social. Sabe essa perda de tempo que vira um hábito, que é mais prazeroso, né? Você não tem trabalho, você não tem esforço, você tá ali de boa, né? Então, acho que é importante a gente tentar vencer isso. Isso para o jovem é difícil, porque o jovem tem essa, ainda mais hoje, né? Que não sei se é bem isso, acredito que não, mas não concordo com isso, mas a nossa geração é chamada de geração mimimi, né? Mas, e isso trouxe uma coisa assim, esse senso de que a gente tem que ser recompensado pelo nosso esforço, de que a gente, aquela questão muito assim do direito, né? Não, eu tenho direito a isso. Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de sentir prazer, eu tenho direito à felicidade a todo custo. É o hedonismo moderno, né? Isso é um perigo para a nossa juventude. Para a nossa juventude que tem na mente, culturalmente já, incutido na mente da nossa geração, de que a gente merece a felicidade, o prazer rápido a todo custo. A gente vive na geração da velocidade, né? E Sim. Quanto mais rápido for, melhor. E uma coisa interessante, né? Se você olhar as redes sociais hoje, o que está bombando no momento? O que é a febre do momento? São os vídeos curtos, né? No YouTube tem isso. O YouTube, que é uma plataforma de vídeos longos, agora eles têm uma nova modalidade, são os shorts, né? Os curtos, né? Os vídeos curtos, lá, 1 minuto. No Instagram tem o chamado Reels, que também são vídeos curtos, né? Você tem nas duas plataformas, no WhatsApp, os status, que são reproduções rápidas e limitadas por 24 horas. Então, a nossa vida é uma vida que estimula essa fugacidade. Né? É tudo rápido, é tudo frívolo, é tudo passageiro. E muitas vezes nós buscamos prazeres assim. Só que nem todo o processo ele é rápido. É rápido. É rápido. E para você praticar uma vida devocional, é aquilo que a gente falou, né? Você planta uma semente hoje, você não colhe o fruto hoje. Talvez a vida devocional, você passou horas orando hoje, seu fruto você vai colher daqui uma semana, um mês, talvez um ano. O resultado disso. E é uma coisa difícil da nossa mocidade, né, da nossa geração lidar com esse processo natural. Não é que ele é vagaroso, ele é natural. A gente está acostumado com essa artificialidade do miojo de 3 minutos, do chocolate de mexer, ele está pronto. Né? A gente está acostumado a isso. Você vai no mercado, as comidas prontas estão crescendo demais. Né? É tudo pronto, tudo a vácuo. Né? É só você esquentar e já está tudo pronto. Então, isso é um problema. Né? Parece que não. Essas coisas são muito simples e comuns para nós. Mas isso gera no nosso subconsciente essa sensação de que tudo tem que ser rápido. Então, a gente vive nessa geração que busca esses prazeres rápidos, esses hábitos que trazem esses prazeres imediatos, quando, na verdade, a gente deve substituir isso por hábitos que são mais vagarosos, exigem mais disciplina, mas que têm recompensas com um prazo um pouco mais longo. O hábito devocional, o Léo falou 3 palavras interessantes. A primeira, quando nos acostumamos com a rotina de ter o que fazer, quando nós não fazemos, nós sentimos inútil, sentimos culpados por isso. Vou utilizar o próprio Léo de exemplo. O Léo ele teve que passar um processo grande para ser um cirurgião dentista. E hoje, quando o Léo está no trabalho dele, no dia a dia dele, uma cirurgia para ele tem momentos difíceis, porém é um hábito dele, ele já criou aquele hábito, para ele já é fácil criar aquilo. Porém, não foi da noite para o dia. Ele passou por muitas dificuldades para chegar ali e falar assim, cara, como que eu vou fazer isso? O hábito tem o poder de fazer o quê? De você acostumar com aquela rotina e parecer fácil. Porém, não é que é fácil. Para mim não é fácil. O Léo falou assim, Paulinho, arranque para mim esse dente dessa forma. Eu não vou conseguir já pega porque a marreta. Eu não tenho esse hábito. E é a mesma coisa com o devocional com Deus. Quando nós colocamos isso na rotina,
do nosso dia a dia, esse devocional, começa a se tornar tão parte do nosso dia a dia, tão parte da gente, que se torna gostoso, fácil. Você não consegue ficar sem Não consegue mais. ficar sem. O negócio flui, né? Você falando isso aí, eu lembrei de uma frase que diz assim, que quando você vê uma pessoa fazendo algo e parece que é muito fácil, é porque essa pessoa é muito boa. É muito bom, né? né? E na vida devocional é mais ou menos assim, não se trata de ser bom ou não, mas do hábito que você tem. Então, se você vê uma pessoa joelhando na igreja lá e orando 30 minutos sem ficar fazendo alongamento, né? Sem ficar levantando dor nas costas. Todos sabem que oração falar assim, é gostoso, mas oração é guerra. É guerra. E exige um hábito. guerra, exige exige você um se hábito. acostumar. Por isso que se você não está acostumado a orar lá 15, 20, 30 minutos em casa de joelho, se você ficar 10 minutos na igreja, que talvez não é tão confortável assim, vai ser muito difícil. Aqui a gente pode voltar naquilo que vocês comentaram, porque vocês falaram assim de começar por pouco, né? E às vezes a pessoa quer iniciar a vida devocional e tipo ele diz, não, vou começar hoje, 1 hora de oração. E jejum de 24 horas. Não vai. Desiste no não primeiro vai. momento. Eu citei os 10 minutinhos, mas por que com a meta? Porque na semana posterior, tenta fazer 11. Dobra a meta. Dá pra... Dobrar talvez não, né? Aumenta um pouco. Sabe? Mas parece que não, mas em pouquinho, a gente faz o grande. Sim. Eu já quero aproveitar e falar do terceiro, que é rede social. Procuro se desligar das redes sociais, por quê? Como tanto o Léo e o Gabriel trouxe que hoje nós estamos utilizando muito das redes sociais. Tem como utilizar para o bem? Tem como utilizar para o bem. Porém, é muito mais fácil tender ao hábito de coisas ruins, de um vício que não traz nada. Eu fiz o diácono Rafael Tales, de São Bernardo do Campo, ele trouxe um desafio à mocidade de lá. 1 semana sem rede social. E, nesse tempo, eu era noivo da Joyce e falei assim, vou fazer também. Cara, eu sofri demais. Ele falou assim, Abstinência, eu preciso que vocês tirem o aplicativo das redes sociais. Meu Deus. Eu excluí minhas redes sociais. E eu percebi que o meu corpo, ele tendia o quê? A pegar o celular e ver. Naturalmente. Era tão automático, como qualquer hábito é automático, você cria essa rotina automática. Eu percebi que eu estava viciado. Só que passou 1 dia, 2 dias, aquilo começou a me dar uma crise de abstinência em mim. Eu precisava achar alguma coisa para substituir aquilo. E foi 1 semana que eu consegui ler muito mais. Foi 1 semana que eu consegui prosperar muito mais. Eu já quero aproveitar e pular também rapidinho pro 4, irmão Gabriel. Segura aí, rapidinho. Claro, Deixa claro. eu só fazer uma pausa aqui. Vocês estão citando autores e frases aí. E há um tempo atrás eu ouvi uma frase que dizia bem assim, olha, que naquele dia do juízo de Deus, Deus vai como que usar o Facebook e o Twitter, foram as 2 redes que o autor comentou, e a gente pode acrescentar aqui o YouTube, o Instagram, o TikTok e muito mais, né? Para nos mostrar que a nossa falta de oração não era falta de tempo, né? Porque você tem tempo para mexer nas redes sociais, né? E é aquilo que nós estávamos comentando. Às vezes você olha lá, o seu limite diário dá 1 hora, 1h30. Não é algo assim corrido, não é. São pequenas porções, é isso que a gente está falando. É homeopático. É verdade. E assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E talvez seja bom você, já que está nos acompanhando agora, fazer esse propósito. Vou ficar 1 semana, né? Eu sei que de repente você vai babar, vai dar dor no corpo, né? dor no dor de corpo, cabeça. soco na parede, né? Mas olha, vai valer a pena porque as redes sociais, elas consomem um tempo gigantesco sem a gente nem perceber. É muito prazeroso, né? Porque você pensa assim, não, mas um Reels lá é 15 segundinhos, mas aquilo foi feito para você ver 50, Exatamente. 200, 2 sentadas. 1 hora, 40 minutos, você viu Meu 300 Deus. rios lá e... Nossa, Isso é interessante porque assim, a pessoa viciada, ela nunca admite o vício, né? A menos que ela perca aquilo que alimenta o vício, aí ela percebe como ela depende daquilo. Então, assim, a gente fala assim, muitas pessoas são viciadas em tecnologia hoje, mas elas não se dão contas. Quando que elas vão perceber isso? Se excluir o Instagram, o Facebook, começa a babar, revirar o olho, dar convulsão. Por quê? Claro, a gente tá brincando, né? Mas a pessoa começa a ver como ela depende daquilo. E eu vou contar uma experiência para vocês. Vez ou outra, né? Quando eu vejo assim que isso está me tirando muita concentração, está me atrapalhando, eu vou lá e excluo meu Instagram do celular. Deixo off.
E passa o tempo, o cérebro vai minando, né? Você precisa ver alguma coisa, você precisa ocupar sua mente com alguma coisa. Aí, o infeliz do YouTube inventou esse shorts, que é o Reels no Instagram, mesma coisa. Aí, você tem uma outra alternativa. É igual a pessoa que para de tomar Coca-Cola e começa a tomar Pepsi. Né? Só mudou a marca, mas o tipo do problema ainda é o mesmo. E uma outra coisa, para quem quer ter uma vida devocional, é muito importante você se desvencilhar disso. Claro, então quer dizer que para eu ter uma vida devocional eu não posso ter Instagram nem Facebook? Não se trata disso. Se trata de como isso pode te atrapalhar. Então, recomendação. Vai fazer uma vida devocional, coloca o celular em modo avião, se você precisa dele para ver a hora, ou sei lá, para colocar talvez um fundo de oração, Isso né? que eu ia falar, não pode facilmente se tornar uma cilada, porque você fala assim, não, vou colocar aqui um fundinho de oração. Põe no modo avião, né? Põe no modo avião. Baixa uma música no celular lá, sei lá, paga lá o Spotify, alguma plataforma, tem lá o Amazon, R$ 9,90 por mês, paga alguma coisa assim, e baixa no seu celular e deixa em modo avião. Quem tem smartwatch hoje, que é moda, né? Eu tenho o meu ele vibra toda hora. Até grupo silencioso do WhatsApp no celular, ele acusa. A cada uma hora ele fala assim, é hora de levantar e fazer uns exercícios. Ele sempre tem um recadinho para mim. Aquilo, eu já caí na cilada de algumas vezes orar com aquilo no braço. Toda hora, tremendo aquilo lá. Aí a mensagem chegando e é automático. Chega, vibra, qual que é a sua tentação? Olhar. Perde a concentração. Perde concentração. Você quer ver quem que está te mandando mensagem, o que é, né? Por mais que você sabe que não é nada importante, você vai olhar. Então, recomendação. Tira esse relógio se você tem, deixa num ambiente separado. Tem um ambiente preparado para isso e, digamos, um ambiente isolado. Uma coisa interessante, né? Quando a Bíblia fala lá sobre o tabernáculo ele tinha algumas câmaras, né? Então tinha o pátio, que era a parte exterior, era cercado em volta. Existia o santuário, que era aquela parte onde os sacerdotes entravam. E nesse santuário, imagine que o tabernáculo era um ambiente totalmente fechado. Então a luz externa não entrava lá dentro. A única luminosidade dentro do santuário era a luminosidade do candelabro. Então ali o sacerdote conseguia fazer o seu ofício, né? Conseguia ver a mesa dos pães da proposição, conseguia ver o altar do incenso, estava tudo ali. Agora, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ali era um ambiente completamente isolado, não tinha nada, não tinha luz lá dentro, lá não tinha passagem de ar, não tinha nada lá dentro. Claro, né, não resfocado, né, não era hermético, mas o que eu quero trazer com isso? Que quanto mais fundo se entrava no santuário, menos luminosidade externa tinha. Né? Então, o que isso nos traz de lição, né? Se você deseja realmente nutrir uma vida devocional profunda e se aprofundar nas coisas de Deus, você tem que se isolar cada vez mais das coisas externas. Né? Cada vez que você entra mais dentro, mais fundo na presença de Deus, as coisas externas devem cada vez se ofuscar mais. Elas devem sumir cada vez mais. Quando o sumo sacerdote estava lá dentro do Santo dos Santos, a nuvem da glória de Deus descia, não tinha distração nenhuma. Ele ia ficar vendo o que lá? Qual que era a distração? Um ambiente lá de sei lá, 2x2, com uma arca da aliança na frente, com uma fumaça lá, tudo escuro. Qual que era a distração? O que chamaria a atenção dele se não fosse a presença de Deus? Nada, não tinha nada Igual ali. Moisés no Sinai, a Bíblia usa essa expressão que ele entrou nas trevas, né? Entrou nas trevas. Quando ele entra na presença de Deus, ele entra E a nas Bíblia, trevas. quando Salomão vai fazer a oração de dedicação do templo, ele fala, né? O Senhor habita nas trevas. Nas trevas. É interessante porque a gente associa trevas com uma coisa ruim, mas qual que é o sentido disso, biblicamente falando? É o sentido de que onde Deus está, a única coisa que importa é Ele. Né? Onde Deus está, a única atração é Deus. A única atração é o Senhor. Então, se nós desejamos ter uma vida espiritual realmente profícua, prolífica, frutífera, nós temos que nos isolar desses ambientes externos, sabe? Tornar a presença de Deus assim um pouco mais acústica para nós e fazer com que as coisas externas tenham menos importância, nós estejamos menos cercados de distrações, sabe? Ontem à noite mesmo eu fui fazer meu momento de oração, né, à noite. Aí, lá em casa a gente tem 3 quartos e aí me arrumando lá, colocando uma roupa assim mais quente e tal. E aí fui pro outro quarto, a Mariana, né, tava deitada já. Ela falou assim, por que você não ora aqui? Né, a luz acesa, ela deitada, falou assim, não, ora aqui comigo, do meu lado. Eu falei assim, não, eu vou lá pro meu canto. Não, é difícil, não é? Não é difícil? Para quem por isso que o Gabriel falou, eu tenho certeza que isso é uma realidade para todos.
Talvez em casa é o lugar mais difícil, né? É claro que ela não queria que eu ficasse ali por mal, né? Não é que ela não queria que eu não orasse, mas é aquela questão da companhia e tal. Mas eu falei assim, não, eu preciso me retirar, eu preciso estar mais isolado, mais no meu canto. Eu preciso me isolar com Deus, né? Aí eu fui lá pro quarto, fechei a porta, apaguei a luz, coloquei o fundinho, deixei o celular no mais silencioso possível, com a Bíblia ali, o relógio lá na cozinha, e ali a gente consegue isolar, né, aquele ambiente. Então, eu acho que isso é muito importante. Não apenas você ter o controle em relação ao consumo das redes sociais, mas você ter essa coragem de você se isolar cada vez mais desses barulhos externos e entrar nesse lugar onde não tem distração. Entrar nesse lugar onde não tem luz de fora, não tem as luzes do mundo, onde não tem os barulhos do mundo. A única coisa lá é Deus. E se Deus não te atrair, meu amigo, não vai ser mais nada que vai atrair a sua atenção. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Não apenas você ter o controle do uso, do consumo das redes, mas você também aprender que você precisa se isolar das coisas externas para que você consiga progredir nessa vida devocional. Muito bom, muito interessante. Olha, é uma pena que o nosso tempo está se esvaindo. Já? Como diz o Léo, o tempo só vai gastando, né? Não vai ganhando. A gente queria ganhar mais tempo. Mas o Paulinho anotou mais umas coisas aí. Vamos lá. Como eu falei, primeiro dos 6, né, Zé? Comece com... Um pouquinho mais próximo aí, Paulinho, do microfone. Eu separei 6 aqui. A primeira foi, comece aos poucos e com metas. 2, tenha organização. No caso, o momento certo do dia que você prefere. 3, procure se desligar das redes sociais. 4, esse eu gosto. Separe o que você vai utilizar para o seu devocional. Normalmente, até mesmo o Léo e o Gabriel falou do... Eu gosto de estar com a minha Bíblia. Tem gente que gosta de um fundinho. É muito bom porque vai levando você ao íntimo com Deus. Tem gente que gosta de ter agenda, ter uma agendinha para anotar o que leu aquele dia. É muito bom porque o Léo trouxe para a gente, num dos encontros dos varões, eu chamo do meu diário. E ali você vai anotando o que você trouxe, o que você leu no devocional, quais são suas dificuldades, as diversidades estão fazendo você ficar longe de Deus, e você vai escrevendo aquilo, é muito bom também ter. Então, o quarto separa o que você vai utilizar. Eu pergunto para vocês aqui, inclusive para o Léo, para o Gabriel, pode ser. O que você utiliza, Gabriel? O que você separa ali para ter o teu devocional com Deus? Eu vou falar uma coisa aqui que o Paulinho já leu. Eu acho que o Léo já leu esse livro também, A Vida Crucificada, Já. do Tozer, né? E lá no finalzinho, o Tozer fala uma coisa que me marcou. Era uma coisa que eu não utilizava, porque no devocional, eu basicamente lia a Bíblia e orava. Só isso, né? E o Tozer, ele falou bem assim, olha, que com um bom inário, você consegue aprender muito de Deus e muita teologia, né? Eu achei aquilo bastante interessante. E no final do livro A Vida Crucificada, ele dá uma dica do crente ter a Bíblia e um bom inário. Então, eu sempre procuro ter esses elementos. A Bíblia, o inário ou a harpa cristã, geralmente eu uso o nosso inário aqui da igreja, né? Ou a harpa cristã. E também algum livro de apoio, né? Algum livro devocional. No meu caso, por exemplo, tem sido esse livro Segredos do Lugar Secreto, né? Então, sempre leio as escrituras ali, faço meu momento com Deus. Essa parte do livro é a minha última parte do devocional, né? E aí que entra essa questão, eu tenho uma agenda lá em casa que eu gosto de chamar de meu diário espiritual, né? Só que assim, no meu caso, eu não faço anotações diárias, embora chama diário, né? Mas eu não faço anotações Diário diárias. falhado. É o diário falhado. Eu geralmente anoto as experiências mais marcantes, sabe? Aquele momento que Deus falou comigo assim. Às vezes, quando eu esqueço do diário, eu vou e anoto ali na Bíblia mesmo, né? Mas é basicamente isso: a Bíblia, o inário, né? Um livro de apoio, e eu gosto também do fundinho, né? O fundinho. Eu quero aderir o fundinho, gente. Vocês me deixaram com vontade de aderir o fundinho para... Não tenho esse costume ainda, mas eu senti vontade agora. Isso realmente muito importante. Você tá preparado para aquele momento. É uma questão assim de você condicionar o seu corpo também. Porque assim, oração, jejum, leitura bíblica, não se trata simplesmente de um exercício espiritual, é um exercício físico também. No sentido assim de você estar ali de joelho,
né? Você está desconectado, o seu corpo está preparado para aquele momento, e você ter esses materiais é importante. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto de ter uma Bíblia que não seja uma Bíblia de estudo, eu gosto de usar a Fiel, aquela minha raiz mesmo, né? Uhum. É só a Bíblia, e tem muita anotação que eu já fiz lá também. Aham. O Inário, eu vou confessar que eu uso muito pouco hoje em dia, mas já teve momentos assim de eu me ajoelhar Ó, só mas para cantar. deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente. O Léo foi uma grande influência na minha vida para utilizar a harpa cristã. Quando eu vim para Curitiba, eu lembro que o Léo vinha no culto à tarde aqui, cantava muito aqueles hinos diferentões da harpa. Ô noiva de... Eu ficava assim, como é que esse camarada ama esses hinos aí? O Léo, ele tem um arcabouço de hinos antigos muito bom. Eu gosto do Isso é arcaico. A harpa cristã e o Extras Carneiro eu descobri com o Léo. Então, assim, foi uma das motivações. Eu lembro que você tinha uma harpa, uma pretinha. Isso. Acho Tem que você até deve ter hoje, até tem. hoje, né? E eu ficava olhando, muito legal, vou aderir a esse negócio, muito bom. Isso é uma experiência maravilhosa, você conseguir louvar com o coração, né? Com a alma mesmo. Você sente a presença de Deus. Eu gosto de ter, eu tenho um caderninho de experiências mais marcantes e carrego na minha bolsa também. Eu não sei nem como é que dá o nome daquilo, mas é tipo um caderninho, brochura assim, que ele só tem página em branco, não é nem pautado. Aí sempre que eu recebo algo de Deus ou ouço uma coisa que eu gosto muito, eu vou lá e anoto. Ele não tem muita coisa anotada, porque eu anoto realmente coisas assim mais relevantes. A Bíblia, o fundinho de oração. Então, é importante você separar esse momento e separar também os recursos aí, o armamentário, né, para esse momento. Você vai ter certeza que faz diferença você se preparar para esse momento. Não sei aquele negócio assim, acho que está na hora, eu vou orar. Né? Não é bem assim. Se prepare para esse momento. Isso é legal que o Léo falou agora. Vamos que ele terminou para iniciar o 5º passo. Começa o seu devocional em silêncio, começando a conversar com Deus. Não comece de uma vez, eu vou orar. Pare o que você está fazendo. Devido à correria do dia a dia, nós queremos fazer, inclusive o devocional nosso com aquela pressa, tem que fazer agora. Não, sabe, respira, começa a conversar com Deus. Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito bonita, de uma criança. Fale com Deus, Ele é o seu papai, Ele é o teu Abba, fala com Ele, se abra com Ele. Porque querendo ou não, quando você começa a ter uma conversa no devocional com Deus, você começa a ter mais intimidade, a entrar no Santo, assim, no Santo Santo, ter essa intimidade com Deus, assim, e precisa conversar, precisa tirar esse momento de conversa, e não começar de uma forma, dobrando o joelho. Tem uns que começam a louvar, eu acho interessante isso também, começa a trazer, o meu sogro, ele tem um costume de, ele sempre gosta de iniciar o devocional dele num salmo, e eu acho muito interessante isso. E eu trouxe o 5º tópico dos 6, por quê? Para que a gente pare um pouco essa rotina corrida do dia a dia, ou até mesmo pela manhã. Tem gente que acorda e gosta de fazer o devocional pela manhã. Vai lá lavar o rosto, senta, fala, Deus, eu estou aqui, e começa a conversar. Aí começa o devocional. Eu acho interessante isso, porque se nós fazemos de qualquer maneira, a gente não consegue ter qualidade. Isso aí que você está falando é interessante, porque a gente tem que ter muito cuidado. Assim, o devocional deve se tornar um hábito, né? Mas não a gente não deve cair assim No mecanismo, né? no mecanismo. Isso, a palavra certa. Deve se tornar um hábito, mas não uma coisa mecânica. A Bíblia fala que Daniel orava como de costume, mas não era uma coisa mecânica. O camarada orava, anjos visitavam ele, né? Não era uma coisa mecânica. Mas aqui que está o ponto. O Paulinho falou um negócio interessante, porque às vezes dá essa sensação assim, se você não tomar cuidado, você coloca lá o devocional no seu checklist do dia, fiz devocional, já tá pronto aqui, mas você nem pôs o coração naquilo, você fez tão assim... Eu lembrei de uma frase do John Wesley, acredito que é dele, que ele vai dizer o seguinte: ore até que você tenha orado. Isso. Né? Então, assim, não é só orar por orar, né? Não, fiz a minha oração aqui, virou aquele negócio sem, né? Acho que não passa do chão, né? A oração vai até para baixo. Então, assim... Segura aí rapidinho, deixa eu só contar um testemunho para os irmãos. Teve uma época, eu lamento isso, a gente dá risada aqui, mas eu lamento, que a minha vida espiritual estava tão mecânica. Sabe aquela oração
de agradecimento. Pai, abençoe esse arroz, esse feijão, em nome de Jesus, amém. E eu lembro que eu cheguei aqui no estúdio e fui orar para Deus abençoar o meu dia de trabalho. Quando eu percebi, eu estava orando pelo pão. Senhor, abençoe esse almoço em nome de Jesus, mas eu não ia almoçar, entendeu? Porque se você não tomar cuidado, a vida se torna muito mecânica. Exatamente. Então, assim, na sua vida devocional, por mais que tenha a necessidade do hábito, ore com o coração, leia a Bíblia com o coração, não só para cumprir a meta lá, li a Bíblia, beleza, acabou. Não, aplique o seu coração, né? Vá anotando, volte à leitura. Eu lembro de uma experiência que eu tive, acho que dá tempo de falar, será? Dá. Tá? Uma experiência que eu tive que eu estava assim num momento espiritual muito ruim, a minha oração parecia que não avançava, eu estava bem ruim assim, eu não estava em nenhum problema assim, mas sabe quando parece que o negócio não está fluindo? Eu estava com a minha Bíblia e comecei a ler Levítico, um livro que todo mundo para normalmente, né? Comecei a grifar, tal, pintar algumas coisas ali, anotar, beleza. Ali acho que eu li os primeiros 7 capítulos de joelho, tinha chegado da escola, era umas 3 da tarde. E aí fui orar e aquela oração não ia. E aí Deus me despertou para voltar a essa leitura, ler de novo o que eu já tinha acabado de ler. Eu comecei a ler novamente, eu comecei a ver Cristo ali em Levítico. Eu acho que essa é a coisa mais tremenda da palavra, né? Eu comecei a ver Cristo em Levítico e tudo que eu tinha anotado, grifado ali, aquilo me deu uma alegria espiritual tão grande que eu já não sentia há muito tempo. Comecei a chorar, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos assim, só chorando e falando em línguas, porque o meu coração se encheu de uma alegria espiritual muito grande. Então, eu acho que esse é o cerne da vida devocional. Não é você fazer por fazer, é você fazer aplicando o seu coração. Você vai orar, você não levanta enquanto você não sentir essa resposta de Deus, de que a sua oração está sendo ouvida, de que você está de fato orando. Você não deixar de ler a Bíblia e não parar de ler enquanto você não ouvir a voz de Deus falando com você por meio da palavra. Você não parar de jejuar enquanto você não perceber a sua carne mortificada e o seu espírito diante de Deus. Você não parar de louvar enquanto você não sentir que Deus está recebendo a sua adoração. Então, o hábito ele deve ser acompanhado com a paixão. Jamais deve ser divorciado dessas duas coisas. Então, aquilo que Ageu foi levantado para profetizar. Ó, façam isso, mas apliquem o coração de vocês. Aplique o coração. Deus não quer só que vocês reconstruam o templo. Ele quer que vocês reconstruam com o coração aplicado a isso. Que a paixão, o desejo, o anseio de vocês esteja nisso também. E aí eu posso completar com aquela palavra do salmista, né? Que assim como a corça suspira pelas correntes de água, a minha alma tem sede de Deus. E assim, Davi ele foi tão assim incisivo nessa paixão que ele tinha, que ele vai dizer o seguinte: a minha vontade é morar na casa de Deus todos os dias. Se muitos de nós vier à igreja todos os dias, a gente perde a paixão. Vira um hábito, mas a gente perde essa paixão. Então, o que Davi estava mostrando? Que apesar daquilo ser algo que ele desejava para sempre, ele tinha também um desejo ardente pela presença de Deus. Eu acho que isso que a gente nunca pode perder, para que a nossa vida espiritual seja constante e também frutífera. Muito bom. É uma pena que nós temos agora 5 minutinhos, mas eu acho que dá para ir para o último tópico. Vamos lá? Assim, rapidinho. Foi que nós comentamos. Normalmente eu gosto de orar e ler a palavra. Ter também a leitura bíblica da palavra de Deus como parte do devocional, porque por muitas vezes pensamos que a leitura de um livro apenas já está completando o devocional. Não, mas por muitas vezes eu conheço pessoas que lêem um livro e não lê a palavra. Deixa o pão diário ali, né? também deixa o principal e faz aquele, como posso dizer, o acessório ser o principal. Exatamente. Não, e tem que ter a leitura da palavra. Meu Deus. É tipo uma substituição. Uma Né, substituição. E aí a gente tem que ter cuidado porque hoje tem muito livro devocional, né? Tem. Você tem devocional do Tozer, devocional do Spurgeon, devocional do Edwards, e você acha que as palavras deles são palavras de Deus. E não Caixinha são. de promessa. Caixinha de promessa. Caixinha de promessa. Eu gosto de fazer a seguinte comparação, né? Na oração você fala com Deus e na leitura Deus fala com você. É muito importante ser esse diálogo. Nunca só você falando. Aí quando é hora de Deus falar, você levanta e vai embora. Né? Então é importante você dar esse tempo, tanto em silêncio, às vezes, né? A vida devocional, a oração devocional, não é só você falar igual uma metralhadora, mas é aquela oração assim, calma, em que você dá tempo de estabelecer um diálogo, né? E acima de tudo a palavra também, que é o momento que Deus vai falar com você. Acho que é fundamental. É igual o nosso podcast aqui, quando você começa, você tá, né? Aquele negócio, enfiado, nervoso. A conversa vai fluindo, você vai se... É uma coisa muito natural. rápido. Meu Mas fica Deus, muito é muito natural. gostoso. E nós precisamos de investir tempo em Deus, né? Sim.
Investir tempo. em Deus. Gente, é o que vocês falaram, eu gostei muito disso. É o plantio e a colheita, né? É processo, é lentinho, é regando dia após dia. Por isso que você não pode parar. Tem que ser todo dia, todo dia. Você não come todo dia, toma banho todo dia. Eu sei que nesse frio tem gente que não toma. Pula, vende um banho. Vai no frio, né? Vende, né? Mas tem que ser todo dia, é ou não é? Tem. Com certeza. É um cultivo diário, é uma prática diária. Até por isso que a devoção traz essa ideia de uma coisa assim ininterrupta, né? Então é muito importante que isso seja feito sempre. Para você que anotou aí, olha, o Paulinho vai passar a revisão dos 6 tópicos aí agora para os irmãos fazerem a revisão final. Quem sabe você entrou por agora, pegou já o bonde andando, né, como diz a turma, mas aproveita aí agora papelzinho e caneta para anotar como fazer devocional. Esses aí são 6 tópicos. Vamos lá. Primeiro tópico. Comece aos poucos, porém com metas. 2. Tenha uma organização do seu dia a dia. Se você for fazer pela manhã, pela tarde, pela noite, tenha uma organização. 3. Procure desligar das redes sociais. 4. Separe o que você vai utilizar no seu devocional. 5. Comece a conversar com Deus inicialmente em silêncio. E entra no Santo dos Santos, esqueça tudo que está lá fora, esqueça da rotina corrida e você precisa estar naquele momento. 6. Depois de orar, comece a leitura também da palavra de Deus, a Bíblia. Glória a Deus. Tá aí, meus amados, esses tópicos e eu creio que vai ajudar não só os jovens, mas há muitos irmãos que estão nos acompanhando e querem desenvolver uma vida mais profunda com Deus. Se você gostou desse assunto, eu vou pedir para você que está nos acompanhando agora marcar com a hashtag, né, aqui embaixo no chat. Coloca aí, hashtag mais de Deus. Aproveita, coloca aí um foguinho, uma palminha, dá um glória a Deus aí, né? E vamos seguir juntos nessa batalha. Nós vamos encerrar agora com o diácono Leonardo orando por nós e você que está em casa nos acompanhando, una-se conosco nesse instante e vamos buscar a presença do Senhor em oração. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos colocamos em tua presença para render graças a ti, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia e por este momento que o Senhor nos proporcionou para que, por intermédio dessa programação, vidas sejam alcançadas e abençoadas, assim como nós temos sido também. Pedimos, Senhor, que pelo teu Espírito o Senhor nos capacite para que essa palavra faça efeito em nossas vidas, na vida dos telespectadores, Pai, que todos nós sejamos estimulados, sejamos instigados a uma vida mais profunda contigo. Nos ajude, Senhor, a vencer as distrações, a vencer aquilo que nos atrapalha e, Senhor, a nutrir, a cultivar uma vida de devoção mais sincera, mais disciplinada e mais verdadeira contigo. Rogamos a tua graça e pedimos em nome de Jesus. Fique conosco, nos auxilie e nos fortaleça, nos dando, Senhor Deus, mais desejo, mais sede, mais fome de ti, para que a nossa alma seja cheia e saciada da tua presença. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados, a todos vocês que nos acompanharam, que o Senhor alcance a todos os irmãos de forma rica e abundante para a glória do Senhor. Nós vamos finalizando por aqui, agradecer o Léo. Eu que agradeço, agradecemos sempre, né, pela oportunidade. Amém, o Paulinho também. Amém, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho e também aprender muito com vocês. Olha, mês que vem a gente vai ter outro podcast desse no dia do culto jovem, Isso. né? E os irmãos podem sugerir os temas aí Sim, também. com certeza. Né? Mande aí o que você gostaria de saber, gostaria de ouvir. Lembrando Sugestão, que, né? A sugestão. Estamos sempre trabalhando com temas assim bem relacionados à mocidade, à juventude. Você pode ficar à vontade para mandar a sua sugestão aí. Manda aí o que é que você quer saber, como é que o careca cria cabelo. Bota aí. Daqui a pouco a gente faz uma seleção dos temas, né? E em eventuais oportunidades como essa, a gente está comentando aqui com os irmãos, tá bom? Deus abençoe a vocês que nos acompanharam até agora, os trabalhos técnicos, nosso querido companheiro Matheus Freitas, que está aqui conosco também. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos finalizando agora com esse belíssimo louvor de adoração a Deus. Minha alma estava, mas por sua graça.
aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer. Também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.